livro Que Som Faz uma Girafa, de Craig McLean, propõe uma aventura lúdica e divertida pelo universo sonoro dos animais. Os sons e as repetições são uma ótima forma de envolver os bebês e de capturar a sua atenção, já que podem gerar diversas brincadeiras e interações. Ao longo desse vídeo, nós vamos dar algumas orientações para uma prática de leitura focada em bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Nessa fase da vida, os bebês ainda estão descobrindo o mundo através dos seus 5 sentidos. É importante que o leitor saiba valorizar cada um desses sentidos, permitindo a relação do bebê com a história. Por isso, eles leem com o corpo todo. E o leitor, portanto, você, professor e professora, é quem media a relação deles com os livros. Você tem diversos recursos que podem te ajudar a criar um momento de narração envolvente e que traga segurança emocional para o bebê, como a oralização por meio de diferentes tipos de olhar, a entonação vocal e a expressão facial, só para citar alguns. Mas antes de continuarmos, vamos descobrir um pouco mais sobre o autor e ilustrador do livro Que Som Faz uma Girafa? Craig McLean mora na Austrália e é um designer gráfico e diretor de arte que se tornou cineasta. Ele conta que o livro é dedicado à curiosidade da sua filha mais velha, Molly, que passou muito tempo investigando o som que a girafa faz. Até que um dia ela descobriu. Agora vamos ver algumas estratégias de leitura que promovem a interação entre os adultos e os bebês. Vamos lá? Começamos pela capa. A pergunta do título já é uma porta de entrada para o livro. Ao abrir a primeira página, você pode fazer um suspense com o que vem pela frente, dizendo: temos certeza pra chuchu que as vacas fazem mu. Em seguida, você traz a atenção do bebê para o cenário onde a vaca vive. Com uma expressão facial de admiração, você pode conduzir o olhar dos bebês para a girafa que está ao fundo da ilustração. É muito importante deixar que os bebês desfrutem as imagens e estabeleçam vínculos com elas. Eles podem apontar para os personagens e objetos, balbuciando seus nomes e reproduzindo seus sons. Com um olhar questionador, você pode perguntar: que som faz a girafa? Atenção aos sons. Na hora da leitura, são fundamentais as diferentes entonações de voz de acordo com cada situação ou personagem. Que tal ler um trecho de Que Som Faz a Girafa, imaginando quais interações o livro nos forneceria? Você pode perguntar: qual som a vaca faz? Como a vaca pasta? E onde está a girafa? A vaca, com o seu clássico mu, já atrai o olhar do bebê para o cenário do pasto com as montanhas verdes. E bem lá no fundo, surge a girafa de longe, observando tudo e atraída pelo questionamento: que som faz a girafa? Caso você queira saber mais sobre propostas de leitura e de interação com o livro, sugerimos que você confira no Manual do Professor as outras sugestões que nós preparamos. Agora nós vamos ver algumas estratégias para que a leitura dialogada seja um ritual prazeroso para o leitor, você professor, e para os ouvintes, os bebês. Vamos lá? Você pode aproveitar as ilustrações do livro para explorar a oralidade. Imite os sons dos personagens ou cante uma música que represente a cena. Ou quem sabe você pode expressar cada personagem por um instrumento musical diferente. Por exemplo, tocar um chocalho quando o pato faz quá-quá, seguindo o ritmo do som do animal. É importante que você leia e pronuncie as palavras lentamente e fique atento às vocalizações do bebê.
Faça também gestos com movimentos longos, pois eles estabelecem a comunicação entre o som e o movimento. Utilize objetos, animais de brinquedo ou outros recursos que deem vida aos personagens e tornem a história mais dinâmica. Temos certeza pra chuchu que as vacas fazem mu! Você pode fazer perguntas durante a leitura e instigar as reações dos bebês. Eles são capazes de nos compreender e nos respondem, não com as palavras, mas falando com o corpo. Vai aqui uma outra ideia. Apresente para os bebês estímulos visuais. Eles podem ser imagens ou animais de pelúcia. E pergunte: podemos criar outros sons para a vaca? Um marco importante do desenvolvimento do bebê é o conceito de permanência dos objetos. Nesse estágio, quando um objeto desaparece do campo de visão do bebê, ele vai procurá-lo. Na página em que aparecem os porquinhos, você pode ter um porquinho de brinquedo e fazer um suspense para ele aparecer. Brincadeiras de esconder estimulam o bebê a criar representações de imagens dos acontecimentos. Onde está o porco? Aqui! Outra ideia é levar os bebês para um espaço com plantas ou árvores e esconder uma pelúcia ou imagem ligada à história. Você então pode estabelecer um diálogo com as perguntas: por que o porco se escondeu? E quem pode achar? Para as modelagens de aula, nós propomos uma dinâmica que explora a relação dos bebês com os seus sentidos. A ideia é que o bebê experimente sensações por meio de brincadeiras e explorações com diferentes materiais, objetos, cheiros, estímulos, etc. Caso você queira saber mais detalhes, confere lá no seu manual do professor. Além de tudo que já foi proposto para a sala de aula, você pode ainda sugerir às famílias e cuidadores das crianças uma continuidade do trabalho com as obras literárias em casa. Recomende, por exemplo, a releitura do livro e algumas brincadeiras. Obrigada pela sua atenção até aqui, professor e professora. Espero que as nossas propostas de leitura do livro Que Som Faz Uma Girafa tenham inspirado você a criar experiências literárias inesquecíveis para os bebês. Boa leitura e até a próxima!